dia a todos e todas. É com muita alegria que nós abrimos este 6º seminário em comemoração aos 12 anos de existência do FONAME, com o tema Diálogo, um caminho para o entendimento e a cooperação. Essa equipe colaborativa do FONAME merece todos os nossos agradecimentos, desde os nossos conselheiros até os novos integrantes. Todos nós acreditamos que o poder do diálogo muda positivamente a sociedade em direção à paz. Os esforços de mediadores têm que ser sempre voltados ao convencimento das partes para que não desistam do diálogo. E assim, eu vou plagiar aqui o professor Howard. Ele disse o seguinte: eu não sei como as guerras começam, mas elas terminam com uma boa conversa. E é com esse espírito que eu abro esse seminário, eu e a Ju, aqui na coordenação. Trouxemos para vocês esses palestrantes maravilhosos. Então, desejo a todos um bom dia. Obrigado. Bom dia a todos. É realmente com muita alegria que nós abrimos esse dia. E o espírito do dia, esse espírito do diálogo, do entendimento, da cooperação, nos estimula a continuar seguindo e a ter essa reunião de amigos aqui conosco. Como vocês puderam perceber, eu sou a Ju. Porque é assim que a gente trabalha no FONAME, como amigos, e estamos aqui para acolher novos amigos. E a partir de hoje, o FONAME se abre também às pessoas físicas, cujos requisitos para fazer parte do FONAME também terão critérios de qualidade, mas que as pessoas físicas serão muito bem-vindas e vão encorpar esse grupo de pessoas que se faz amigo, que trabalha junto, que resiste junto, que caminha junto ao longo da história da mediação no Brasil também. Serão todos muito bem-vindos ao FONAME, ao Fórum Nacional de Mediação, e serão todos muito importantes, assim como são importantes para a realização desse evento hoje. A participação de cada pessoa que aderiu a esse projeto é muito importante. E eu sei que aqui temos pessoas com histórias, com práticas, pessoas que têm muita bagagem. E eu queria fazer um convite desde já para que cada um de nós esteja aqui como pessoa que se coloca no diálogo, que possamos nos despir de todos os nossos históricos curriculares e estarmos aqui em conversa, porque o evento pretende, num determinado momento, que essas conversas toquem em nós. E eu convido vocês a, desde já, se colocarem neste lugar de escuta, prontos para o diálogo. E que venha o nosso dia e que seja muito produtivo. Então, para compor essa mesa de abertura, gostaria de convidar a desembargadora, doutora Daldice Santana, foi conselheira do Conselho Nacional de Justiça até pouquíssimo tempo atrás. E aqui, aproveito esse momento para agradecer à doutora Daldice Santana por toda parceria de trabalho com o FONAME, de respeito e inclusão. Doutora Daldice foi uma grande incentivadora desses últimos anos da nossa caminhada, nos convidando para participar de momentos importantes do desenvolvimento da mediação no Brasil. E eu sou muito grata, doutora, somos muito gratos por tudo isso que a senhora fez junto com a gente. Muito obrigada. Fernanda Rocha Lourenço Levi, a FER, presidente do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, o CONIMA. Ana Luísa Isolde, presidente da Comissão da Advocacia na Mediação e Conciliação da OAB São Paulo. A Paula Camargo Lima, co-coordenadora do Grupo de Estudos de Mediação Empresarial do Comitê Brasileiro de Arbitragem.
E a doutora Fátima Bonassa Bucher, que compõe a diretoria da ASP, que nos recebe para esse evento como primeira secretária. Eu passo a palavra, então, para a doutora Daldice Santana. Bom dia a todos. Eu tenho uma palavra para todos os senhores nessa caminhada de muito tempo de gratidão. É a palavra que eu consigo expressar de forma resumida tudo isso. Eu disse a Ju que eu estaria aqui como pessoa que admira e respeita o trabalho dos senhores. Foi nesse trabalho que eu me inspirei, de certa forma, para trabalhar no CNJ e trabalhar na mediação. Então, embora esteja Poder Judiciário, a lei, Daldice que estar aqui. No Conselho, Ju, eu aprendi, no Conselho, e alguns colegas muito próximos, me trata de Dal. Então, já que a gente está falando em proximidade, em amizade, em construção de coisas com o coração, é assim que a gente se sente realmente mais próxima das pessoas, porque assim a informalidade nos aproxima. Bom, gente, minha fala é breve, mas olhando mais no meu lugar de fala, de quem supervisionou, de quem viu de fora algo que estava acontecendo, num sentido mais amplo, né? A mediação, como os senhores sabem, ela surgiu no ambiente dos senhores, e tem o FONAME aqui como algo agregador, algo que dá a visibilidade do que nós pretendemos que seria um trabalho de qualidade, né? Eu vejo essa preocupação nos senhores, e daí a necessidade de aproximação, que sem um trabalho de qualidade, infelizmente, não tem perspectiva de durabilidade, de consistência, né? Eu vejo, por exemplo, que eu também estava no Comitê da Justiça Restaurativa, que eles falavam assim, olha, a gente tem que fazer muito bem feito para não acontecer o que aconteceu com a mediação e com a conciliação, que foi um trabalho inicial no juizado e em alguns lugares de falta de qualidade de quem estava prestando o serviço. E mais, de falta de sensibilidade dos profissionais. E eu digo aí, muitas vezes, o profissional de direito. Eu fiz as inspeções em 26 unidades da federação. Eu vi a qualidade de uns e eu vi muita má vontade de outro lado. O que eu digo que má vontade? Nós temos uma inflação legislativa dizendo que deve dar tratamento adequado aos conflitos. Eu não estou nem dizendo se é mediação, se é arbitragem, se é conciliação, ou se são outros meios. Nós temos a Resolução 125, que consolidou, houve uma consolidação de trabalhos isolados, privados e judiciais. E depois aí nós saímos de um programa institucional para uma diretriz legal. É o 334, que nos obriga a ter esse trabalho. Então, é uma atividade inerente ao Poder Judiciário, né? Não preciso dizer que a própria Constituição respalda, tanto que, antes da Resolução 125, todos que são adeptos e que vê qualidade nesse trabalho se faziam. Então, nós temos uma obrigatoriedade para a capacitação adequada, para a capacitação continuada. E a adequada, ela é um adjetivo, não é uma capacitação, não é um treinamento só. Não é só dar conhecimento, é desenvolver habilidades. E desenvolvimento de habilidades, eu tendo, mesmo nas situações não manualizadas, eu vou desenvolver bem o trabalho. Como é que eu vejo hoje? Eu tenho a obrigação legal, que é confirmada não só pela
pela exceção, mas também pelos artigos 191, 192, 190, 191, que diz que eu também posso consensualizar no procedimento, que é um meio caminho para o mérito, se, porventura, eu conseguir restabelecer a comunicação. Bom, se eu tenho tudo isso, né, esse arsenal legislativo, eu estou precisando de algo efetivo, né, e que eu tenho normas indutoras de mudança de comportamento, eu preciso vigiar, fiscalizar esse comportamento. Eu tenho tribunais grandes que no Brasil há tribunais grandes, eu tenho, não mais tenho, não estou mais no CNJ, mas, enfim, eu tenho, os relatórios são públicos, relatórios das inspeções são públicas, já foram aprovados em plenário, por unanimidade. Então, há tribunais que as varas cíveis, 50, 30, não designa audiência com despacho público, hora que deixo de designar por ser inútil, deixo de designar por violar o princípio da duração razoável do processo, como se nós não fôssemos poder judiciário, como se cada um fosse uma ilha, que a duração é para mim, não para o poder judiciário, como um todo. Além disso, o resultado, o índice de acordo é ínfimo, como se o sucesso e insucesso de uma mediação estivesse centrada no acordo só. Esquece da própria definição legal, dos indicativos da própria definição legal. Então, com isso, eu creio que aí, para a magistratura, nós estamos terminando de formatar um curso em EAD, mesmo, de formação em políticas públicas, não para fazer conciliação, mas para conscientizar, desenvolver ou sensibilizar a magistratura para a necessidade desse trabalho, para a necessidade que ele é um líder para dar o impulso, né? Se o juiz não designa, se o juiz não acredita, se o juiz coloca isso em despacho, como que esse profissional da mediação se sente? Desprestigiado, porque ele é sinônimo de morosidade, de retardamento processual, de ineficiência, né? Então, assim, a gente mede com acordo, a solução do acordo, né, da efetividade da solução, né, por índice, mas ninguém mede o índice de uma sentença, de efetividade de uma sentença. A efetividade de um acordo, muitas vezes, é intangível, não dá para se medir satisfação, não dá para se medir humanização, cuidado com as pessoas. Como é que eu vou medir o cuidado com as pessoas? Então, eu não quero, doutora Juliana, demorar mais, eu sei que o meu tempinho é curto, mas o que eu quero dizer com os senhores é que nós, e aí é um pedido para a FONAME, para os senhores individualmente, para cuidar desta parte de efetivação dos princípios da consensualidade. Né? Não tem como a gente... É um trabalho, os senhores lutaram tanto, digamos assim, que simboliza a resiliência, a capacidade de adaptação, de resistência. Então, agora nós temos a lei, não é favor, está na Constituição, é norma constitucional decidir por essa forma, tanto quanto qualquer outra decisão. Quem trabalha com mediação é um trabalho qualificado, é um trabalho que lhe coloca em xeque, não dá para ser igual, não dá para ser manualizado, não dá para ser copiar-colou, é um trabalho difícil, é um trabalho que o coração tem que falar para um lado, mas a racionalidade é de um outro, para manter o distanciamento, a ética do cuidado, né? Ora estou próximo, ora eu estou distante. Então, o que eu peço aos senhores para colocar na pauta, monitorar mesmo o cumprimento, né? Expor isso.
Não dá para a gente... Senão, a gente não vai ter a verdadeira profissionalização que o Código diz que há no artigo 149. Os mediadores, conciliadores, são auxiliares da justiça. Então, quando o advogado diz, e aí eu estou na casa da advocacia, diz, eu não vou pagar por uma mediação, não há voluntariedade nisso. A lei obriga a ter o ato, e esse ato é remunerado pela lei. Pronto. Eu acho que não é favor. Desculpe, Gil, obrigada, gente. Eu me empolgo, então eu não posso. Adoro. Eu gostaria de passar a palavra à doutora Fátima Bonassa Bucher, que nos recebe aqui na ASP. Obrigada. Muito obrigada, Gil. Muito obrigada, Cássio. Para nós aqui na ASP, gostaria de cumprimentar a todos, bom dia. Para nós aqui na ASP é uma grande satisfação receber o FONAME, o Fórum Nacional de Mediação, por vários motivos. E um motivo, eu reputo mais importante, é porque nós temos um centro de mediação aqui na ASP, que começou como um projeto piloto para receber casos judicializados, e nós, de início, recebemos esses casos. Fizemos uma mediação, inclusive, coordenada pela doutora Célia, que rendeu, inclusive, ao Centro de Mediação o prêmio Conciliar Legal. E nós temos aqui realizado esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, na realidade, porque o Centro de Mediação tem ganho um pouco de musculatura e ainda continua recebendo casos aqui de São Paulo para serem mediados, com um índice de sucesso bastante alto. Então, só que eu sempre digo o seguinte: todos os esforços têm sido, doutora Daldice, para formar mediadores. Mas nós precisamos, mais do que tudo, formar advogados para atuar nos procedimentos não contenciosos. E daí não só na mediação, mas também na conciliação e em outros métodos, como dispute boards, inclusive, que são meios que retiram o procedimento ou o conflito do conhecimento jurisdicional. Quando a doutora Daldice fala ninguém mede o índice de efetividade de uma sentença, acho que uma forma de medir o índice de efetividade de uma sentença é verificando quantos processos de execução de sentença correm no Fórum João Mendes Júnior. É uma quantidade imensa. E quantos são frustrados pelo não cumprimento, depois de anos, 20 anos, depois de 2 anos de um procedimento, de um processo de execução, eu já questiono qual é a efetividade do título judicial. Então, existe um título executivo judicial, mas ele é efetivo? Não, ele é obrigatório, ele é executável, mas a efetividade desse título é questionável, inclusive para a satisfação do próprio credor, que não alcança o bem da vida que ele foi buscar. Então, o advogado ele também precisa dispor de instrumentos de conhecimento, de treinamento, de sensibilização, para que ele possa também dar valor a esses mecanismos não jurisdicionais, porque, com isso, ele vai entender que, ok, ele pode não obter 100% ou 120% daquilo que ele buscava, e todos os reembolsos, indenizações e tudo mais, mas ele pode obter uma satisfação imediata, uma satisfação possível e que vai, eventualmente, melhorar a vida dele e melhorar a vida da outra parte também, porque só a questão financeira, material, às vezes não é o que mais importa. Esse vínculo, essa possibilidade de pacificação, talvez seja mais importante. Nós estivemos no evento do Brasil-Japão na semana passada, e até para apresentar o meu trabalho, eu acabei pesquisando um pouco da estrutura do Japão. Lá eles estão no outro oposto, né? Eles têm uma verdadeira resistência a ir a juízo para preservar os relacionamentos pessoais, os interpessoais, para preservar a malha social. E isso a gente perdeu muito aqui no Brasil. Então, para concluir a minha fala,
e eu agradeço realmente a possibilidade de a ASP sediar esse evento, como uma sinalização para a comunidade jurídica e para a advocacia, no sentido de que é preciso, urgentemente, aderir a esses procedimentos. E aderir de uma maneira informada, aderir de uma maneira consciente, buscando efetivamente a solução. Quando a gente fala de prática colaborativa, e eu vou me incluir nisso, né, a gente tem aquela sensação de uma tremenda perfumaria, vocês me desculpem o termo, né, mas isso é prática colaborativa, então tudo bem, a gente vai ficar aqui, né, e não vai sair do lugar porque a gente vai ficar falando de flores. Na realidade, não é isso. E por isso que eu vejo que nós, aqui na ASP, temos um papel importantíssimo de formação, de mudança de paradigma do pensamento jurídico da advocacia. Então, concluindo, eu quero colocar a casa à disposição de vocês, sejam muito bem-vindos, que o dia de trabalho seja bastante produtivo e contem conosco naquilo que nós possamos construir também uma via pavimentada para o sucesso dos meios adequados de solução de disputas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Fátima. E passo a palavra à Fernanda Levi. Bom dia. É uma enorme alegria estar comemorando os 12 anos do FONAME, em conjunto com grandes amigos de longa caminhada. E eu gostaria de saudar a todos na pessoa da nossa querida Lia Justiniano, né, mediadora de primeira hora. E realmente é muito emocionante chegar nesse dia para lembrar quanto nós já conversamos, dialogamos, construímos, superamos barreiras, sempre em conjunto. Então, institucionalmente, representando o CONIMA, uma instituição que tem mais de 20 anos e que, no primeiro momento, se dedica especialmente à arbitragem, porque era, vamos dizer assim, o filho que precisava mais inicialmente, e depois, nos últimos, acho que 10 anos, sem esquecer de todos os meios e prestigiando todos os meios, nós estamos realizando muitas ações em prol do desenvolvimento da mediação privada e também da mediação judicial, porque, no final do dia, nós estamos falando de mediação, né? E por esse Brasil afora, e sempre em parceria, parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, que nos acolhe em diversos locais, sempre as comissões de mediação e arbitragem, os representantes estão disponíveis para nos acolher, buscando também superar situações locais, buscando troca de experiências, parceria com o SEBAR, e especialmente o GEMEP, nosso também parceiro institucional, parceria com o Poder Judiciário, que tem nos recebido, o Conselho Nacional de Justiça tem nos recebido de portas abertas para dialogar, para conversar sobre temas importantes como qualidade, como remuneração, capacitação, desde lá no início, e especialmente com o FONAME. Então, eu agora, como integrante do FONAME, sei de todo o trabalho relacionado, desde o início, né, a critérios mínimos de capacitação para conciliação, para mediação, fóruns e reuniões para pensar e desenvolver mesmo o
mercado de trabalho para os mediadores. O FONAME, para o CONIMA, ele é o nosso parceiro conteudista. Quando nós pensamos em desenvolver qualquer tema, nós trabalhamos em conjunto com o FONAME. E o FONAME ela é esse grupo de pessoas que agora também se abre para as pessoas físicas numa excelente hora, mas é esse grupo de pessoas que resiste. E hoje, quando eu vinha para cá e pensava na chuva, falava, gente, isso é a cara do FONAME, né? Isso é a cara do FONAME, porque está chovendo, né? A ASP sempre acolhendo, em todos os momentos, já acolheu o CONIMA muitas vezes aqui em outras atividades, e a gente sabe das nossas também situações aqui no centro para chegar com chuva, e eu falava, nossa, cara do FONAME, e a gente vem feliz, a gente caminha por essas ruas agradecendo, né, percebendo as dificuldades que a nossa cidade, infelizmente, ainda tem, e pensando como é que a gente pode mudar esse cenário. E eu sei que a ASP tem feito um trabalho também relacionado a esse tema aqui no centro, mas, enfim, tudo isso como uma nota de rodapé para dizer como nós resistimos, e resistimos no sentido de estarmos juntos, de buscarmos soluções em conjunto, e também nos divertimos. Doutora Daldice, né, quantas vezes a Dal, né, nos falamos às sextas-feiras, ela num aeroporto, eu no outro, pensando como que a gente poderia tratar determinado ponto, aqui e acolá. Aninha, agora, e com esse desafio enorme, que é a Comissão de Advocacia na Mediação aqui em São Paulo, também quantas conversas, e com cada um de vocês aqui. Enfim, é um momento de olhar para tudo que nós fizemos com gratidão, com reconhecimento por tudo que já fizemos, e pensar como é que juntos, isso foi uma provocação que a Juliana nos fez por meio de e-mail, como é que nós podemos juntos olhar agora para este momento e para os próximos anos da mediação. A doutora Daldice traz o grande ponto, que é o ponto da qualidade, que sempre também permeou as preocupações e ocupações do FONAME, do CONIMA, do SEBAR, da OAB, enfim. A Fátima traz a questão do advogado, da educação do advogado, e esse evento ele dá o norte para a gente, porque o norte está no diálogo, é o diálogo que é proposto hoje e sempre pelo FONAME. Então, com essas breves palavras, eu quero dizer que o CONIMA está muito feliz em comemorar o aniversário do seu irmão mais novo, né, e que a FE, né, se sente muito, muito feliz e grata por fazer parte dessa grande família. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Eu passo a palavra à Ana Luísa Isolde. Bom dia a todos. Bom dia, meus amigos que estão aqui. Ju, dessa vez eu não vou poder falar como Aninha, vou precisar falar a partir de um lugar institucional, que é de presidente da Comissão da Advocacia na Mediação, até porque estamos aqui numa entidade irmã dos advogados da OAB, que é a Associação dos Advogados, e, com isso, queria começar explicando essa mudança do nome. Quando eu cheguei lá para assumir essa missão, como disse a Fê, a primeira coisa que eu percebi é que os advogados não se sentiam incluídos. E eu cheguei, Cássio, percebendo que a gente estava à beira de uma guerra entre a OAB e o Poder Judiciário, especialmente o NOPEMEC. Então, para construir esse grande diálogo, eu peço aqui essa oportunidade de realmente, daqui para frente,
a gente poder construir isso e que a OAB possa se sentir escutada, porque o que eu percebi até agora é que a OAB não está se sentindo nem incluída e nem escutada nesse processo. Nem a OAB e nem os advogados, de um modo geral, salvo aqueles que são mediadores também. Então, esse movimento de mudar o nome da comissão para Advocacia na Mediação, ele vem para chamar a atenção do quanto é importante a figura, o papel do advogado dentro do procedimento da mediação. E, quando eu cheguei ali também, eu tive algumas surpresas, eu ouvi muitos comentários e muitos problemas, muitas questões que começaram a chegar para mim como informação que eu, como mediadora, jamais tinha escutado e jamais imaginei que pudesse estar acontecendo, mas que está chegando institucionalmente para a OAB, especialmente no âmbito da mediação judicial. E aí eu destaquei 6 pontos que me pareceram cruciais, que eu gostaria de colocar nessa conversa, e é claro que não vai dar para ser hoje, mas que eu gostaria de deixar como reflexão. Então, a primeira é a participação do advogado na mediação, o advogado como sendo a pessoa que tem possibilidade de dar assessoria técnica e cumprir o princípio da decisão informada no que diz respeito à questão jurídica. E, se pensarmos em outros modelos de mediação, como o da Argentina, que é aqui perto, lá, o mediador, na pré-judicial, é advogado, e ainda tem um advogado de cada parte como obrigatório, que seria uma tripla checagem da questão da validade jurídica. E aqui a gente tem o mediador multidisciplinar e tem, na mediação privada, uma faculdade da participação do advogado, e, na mediação judicial, uma obrigatoriedade da participação do advogado que não está sendo cumprida integralmente. Então, onde fica essa checagem da validade jurídica? Porque é muito importante ter segurança jurídica nesses contextos, senão a gente pode realmente tender para a opressão. Então, essa é uma grande preocupação. A outra, que me parece preocupante, é uma falta de leitura da legislação ou uma interpretação inadequada da legislação. Isso por todos os atores, pelos advogados, pelos juízes, pelos mediadores. Eu acho que, pela motivação e pelo movimento, a mediação começou a ganhar força, nós lemos a lei num primeiro momento e depois deixamos ela de lado. Eu acho que nós precisamos voltar a ler a lei para criar uma interpretação sistemática encorpada. Porque, se a gente olhar a lei com lupa, o marco legal como um todo, e como bem ressaltou a ministra Daldice, nós temos hoje mais de 104 projetos legislativos a nível federal envolvendo mediação e conciliação. Então, é um trabalho, essa da interpretação sistemática e coerente, né? E temos também, na minha percepção, um excesso de regulamentação e de normativa, ou talvez uma falta de cuidado nessas normativas que estão acontecendo, inclusive a partir do Conselho Nacional de Justiça, com todo respeito, e pelos NUPEMECs e pelos tribunais, porque nós precisamos de uma forma simples de fazer. Se for muito complexo, não vai ser implementado. Nós precisamos de uma forma clara, de uma forma transparente e de uma forma que as pessoas possam realmente se organizar a longo prazo, porque é impossível para o mediador ou para o advogado que quer atuar nessa área como advogado fazer um planejamento de como da sua atuação, do seu próprio negócio, porque nós estamos falando de atividades profissionais numa sistemática que muda a cada momento e muda sem muito, enfim, muito fundamento ou muito escuta. Então, me parece que a gente precisa ter mais cuidado com essa parte das normativas. E aí, também acompanho essa questão da qualidade dos mediadores, que já foi colocada aqui, a pesquisa sobre os resultados, que me parece que é uma métrica possível, as execuções de sentença e também o que aconteceu com os acordos depois da mediação.
Eu tenho escutado que ainda temos muitas questões com relação à qualidade, eu questiono muito o formato do curso da Resolução 125, questiono também, muitas vezes, se não seria importante, de repente, criar uma forma externa de aferição dessa qualidade, porque eu vou lá e faço uma turma de alunos, e é claro que eu vou dizer que os meus alunos são ótimos, porque fui eu que criei, eles são meus filhos. Agora, será que isso segue parâmetros e critérios realmente efetivos? Então, não basta algo... e a gente entende a complexidade disso a nível nacional. São Paulo é algo que tem um tamanho imenso. Se fizéssemos estágios em loco, seria impossível, mas a gente precisa encontrar alguma forma que possa ter um pouco mais de independência nessa qualificação dos mediadores. Então, eu tenho pensado muito nisso. A questão da remuneração dos mediadores, na minha percepção, essa sistemática da tabela com autodeclaração é algo muito complexo. E, para mim, tem algo que é realmente significativo, que é a questão do trabalho compulsório. Então, como obrigar alguém a trabalhar gratuitamente? Isso, para mim, é algo que eu não consigo compreender dentro dessa sistemática. A legislação não é clara sobre o que significa a tal primeira reunião de mediação prevista. E aí, por um lado, diz que o mediador não pode cobrar por essa primeira reunião, e além de não poder cobrar por essa primeira reunião, também tem a história da devolução de trabalho, seja por Câmara e seja pelo próprio mediador, que me parece que está só na normativa infralegal. Então, eu não consigo entender isso. Nós estamos aqui com o nosso país discutindo liberdade econômica, discutindo simplificação, discutindo menos burocracia, e como é que a gente, então, cria uma sistemática que, inclusive em termos tributários, para o mediador, é altamente complexa e altamente cara. Então, como que a gente vai conseguir desenvolver um mercado com viabilidade econômica, seja privado, seja no contexto da mediação judicial, com esse cenário em que a atividade do mediador judicial ficou uma atividade cara, com uma remuneração muito ainda... enfim, passando aí por diferentes questões. Então, eu entendo que a gente tem que falar de forma muito séria sobre isso. E também tem questões, né, que eu tenho visto por aí, de a necessidade de favoritismos, de indicações de um mediador específico ou outro, coisas que também a gente podia criar mecanismos para que não acontecessem. Me parece que a própria lei já traz. Mas, para o advogado, tem impedimento, tem quarentena, tem milhões de coisas. Mas, para os juízes, para os desembargadores, inclusive os que trabalham nos NUPEMEX, não tem. Nem para eles, nem para os seus parentes. Não sei. Me parece que eu tenho visto algumas coisas por aí nesse sentido também, e que eu acho que a gente precisa cuidar. Né? Eu fico pensando, às vezes, que... Eu já estou acabando, prometo. Eu fico pensando, às vezes, que se o juiz recebesse por sentença e não um salário mensal, eu entendo toda a lógica do funcionário público e de receber um salário, eu também gostaria de receber um salário, mas eu fico imaginando que, se ele recebesse por sentença, se ele gostaria de entregar 2 a mais quando ele fizesse 10 sentenças. Então, realmente, essa questão da remuneração precisa ser maior trabalhada, inclusive dentro da OAB. Eu acho que uma das questões que nós estamos buscando pela comissão é criar uma sistemática para que o advogado se sinta confortável para buscar os seus honorários na mediação. Então, esse é um ponto que, da nossa parte, a gente vai procurar fazer. Então, esses são os pontos. E o último, por fim, é pensar realmente a nível nacional. Porque, se a resolução pensou a nível nacional,
é complicado pensar que um mediador de São Paulo tem que fazer um curso que não é válido em Minas, e que não é válido no Espírito Santo, e que não é válido se ele for para Porto Alegre. Se ele vive numa cidade limítrofe, como é que ele faz? Ele tem que fazer 2 cursos de capacitação. Então, isso tudo, para mim, é bem difícil de entender. Eu acho que é um dos pontos que a gente precisa trabalhar. E a legislação, na minha percepção, é muito... traz elementos para a gente conseguir criar esse mercado e essa qualidade, isso tudo. O que me parece é que está faltando uma leitura dessa legislação com mais lupa. Se criou muitos atos normativos, foram criados muitos atos normativos, mas não se está olhando para a lei e para a Constituição de uma forma mais detalhada. O próprio sistema de distribuição aleatória para uma lista de mediadores cadastrados, que ainda não foi criado, me parece que isso resolveria uma boa parte dos problemas que estão por aí. A facilitação e o estímulo à escolha do mediador. Então, pela comissão, o que nós estamos pretendendo fazer? Primeiro, convidar todos que quiserem participar, estão todos aqui convidados. Queremos fazer da nossa parte o estímulo para o advogado encaminhar os processos para mediação, seja judicial, seja privado, mas sabendo o que ele está fazendo. E também podendo, de alguma forma, buscar essa qualidade e poder estimular essa qualidade nos próprios mediadores. Então, a Escola Superior da Advocacia vai promover cursos de advocacia na mediação. Na comissão, nós estamos desenvolvendo vários eventos e palestras para esse tema, inclusive vamos fazer um sobre os honorários da advocacia na mediação, e estamos aí internamente buscando esse diálogo com o NUPEMEC de São Paulo, e, doutora Daldice, se puder me ajudar nessa missão, esse é o diálogo que, nesse momento, está mais difícil. Então, realmente, peço aqui ajuda para que a gente possa superar e, juntos, caminhar com essa ideia que é tão maravilhosa. Termino parabenizando o FONAME, parabenizando a Juliana e o Cássio, amigos de longa data. E a Aninha ama a mediação. A Aninha ama a mediação e tem muita esperança no futuro, e vejo a mediação progredir, apesar de todas essas dificuldades. Então, para mim, é sempre uma visão de otimismo, mas também um otimismo que não pode encobrir os problemas. A gente tem que colocar os problemas na mesa para a gente poder falar sobre eles, porque se a gente finge que os problemas não existem, a gente fica na superficialidade do conflito. E esse é exatamente o oposto do trabalho do mediador. O trabalho do mediador é colocar o conflito na mesa e falar como é que nós vamos fazer com isso, né? Juntos. Então, por isso que eu estou pedindo aqui esse apoio para cumprir essa minha missão, seja como Aninha, seja como presidente na Comissão da Advocacia na Mediação. Obrigada. E agora eu passo a palavra a Paula Camargo Lima. Bom dia a todos. Hoje eu não vou falar como Paula, eu vou fazer como a Ana, eu vou falar como co-coordenadora do GEMEP. O GEMEP é o grupo de estudos de mediação empresarial privada do CEBAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem. O CEBAR foi criado em 2001, e o objetivo do CEBAR é o estudo acadêmico da arbitragem e outros métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. A um determinado ponto, em 2012, foi criado o GEMEP, que é o maior grupo do CEBAR. Ele tem 140 membros. Nós somos o único grupo do CEBAR que temos reuniões periódicas, todos os meses, sempre com um tema diferente de estudos. E, na esteira dos nossos estatutos, que prevêem um dos objetivos, que é difundir e mediar a mediação, que é um dos objetivos do GEMEP, ele está baseado já, desde 2001, nos estatutos do CEBAR,
que tem a ver com isso, com o diálogo e a difusão dos meios extrajudiciais de resolução de conflitos. O tema nosso hoje é o diálogo entre as instituições, que é justamente o que nós estamos fazendo hoje. E esses são objetivos que estão no nosso comitê e no nosso grupo do GEMEP. O que gostaria de dizer para vocês, como instituição, é que, assim, respondendo a provocações que eu recebi pelo e-mail do FONAME, é o seguinte: um meio da gente conseguir manter o diálogo é o que nós estamos fazendo isso, e por isso é uma grande honra, e eu agradeço muito estar aqui nessa mesa, representando o GEMEP, do lado de vocês, do FONAME, do CONIMA, doutora Daldice, comissão da OAB. E também gostaria muito de agradecer a parceria com a ASP, que sempre dá um apoio enorme à mediação. Inclusive, vou vender meu jabá aqui, nós temos o 3º congresso, que é em parceria com a ASP, o nosso congresso do GEMEP, é o 3º congresso, que vai ser agora no mês que vem. Como que a gente pode difundir a mediação? E como a gente pode continuar dialogando? São os eventos. Eu acho que a gente, promovendo eventos, continuamos com esse diálogo, sempre trocando ideias. Mas um meio de fazer a mediação ficar mais consistente no Brasil, qual é? É todas nós, instituições, nos alinharmos quanto à qualidade, como foi falado aqui, e quanto aos princípios éticos. Se nós tivermos sempre em mente pontos comuns de qualidade e pontos comuns de ética profissional do mediador e de quem trabalha com a mediação, nós vamos conseguir fortalecê-la em detrimento daqueles que não praticam uma mediação de qualidade. Então, nós, como SEBAR, temos uma política de apoio institucional a eventos de outras instituições. Acho que a gente, continuando a manter esses eventos sempre em parceria, nós vamos conseguir continuar dialogando e trocando ideias, até porque muitos de nós fazemos parte de mais do que uma dessas instituições. Agora, falando como Paula, fora do que eu vim aqui fazer, que é falar institucionalmente, eu tenho uma coisa que eu tenho refletido sobre a polarização, que não é só brasileira, mas é no mundo, e nós somos mediadores. E uma coisa que eu aprendi, desde que eu me tornei mediadora, é que, e muito por ouvir a Ana, que, para mim, é minha mentora, é isso, que a gente tem que levar a mediação no nosso dia a dia. A gente, para pacificar, a gente precisa se transformar antes de transformar os outros. Então, como Paula, eu sugiro essa provocação. Vamos pensar o que nós estamos fazendo, a maneira como nós nos comportamos no dia a dia, independente das nossas paixões, para que a gente consiga realmente manter o diálogo com as pessoas e conseguir difundir, através dessa nossa posição, sempre aberta a ouvir o outro e a dialogar, como algo que a gente possa estender para o Brasil, pelo menos fazer alguma coisa em prol da nossa sociedade. É só isso. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa. O FONAME nasceu pelas mãos firmes e carinhosas do professor Kazuo Watanabe, que não pôde estar aqui presente hoje, a professora Ada Pellegrini Grinover e ao professor Caetano Lagrasta, que são nossos convidados de honra, não puderam comparecer, mas, com todo afeto e carinho, nós lembramos e homenageamos a existência deles. Tá? Muito obrigado.